Olá, meus amigos internautas, estamos aqui para mais um programa Papo Sem Fronteira. Eu, Jair Moura, e o meu colega Rodrigo Clausen. Bem-vindos para mais uma troca de informação, para levarmos mais conhecimento ao seu dia a dia. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Jair. Obrigado pela recepção. Obrigado, Eduardo, por ter vindo nos prestigiar nesse dia. Tenho certeza que vai ser momentos muito agregadores, porque nós estamos falando com uma das pessoas que é referência no Brasil na área de governança corporativa. Eduardo Gomes, obrigado aí por aceitar o nosso convite, né, por tentar trazer um pouquinho mais desse conhecimento para esse público internauta, que é principalmente essa nova geração, né? A gente bate bastante ali, nós estamos com uma divergência de trocas de geração, cada um com um pensamento, e todos eles estão errados, mas ninguém está perdendo um pouquinho de tempo para mudar esse pensamento, para transformar essas pessoas, que é uma realidade que a gente está vivendo hoje aí, né? Então, importante aceitar esse convite aí para tentar trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho dessa experiência de longo prazo, mas queremos iniciar aí com uma apresentação. Quem é o Eduardo? De onde saiu? O que está executando hoje? Conta um pouquinho da história. Legal, muito obrigado, Jair, muito obrigado, Rodrigo. Prazer muito grande estar aqui, uma honra, e quem agradece aqui sou eu pelo convite, né? Eu não deixaria de vir, principalmente diante de algo tão nobre quanto essa questão de passar conhecimento, de permitir que a gente tenha a condição de colocar conteúdo, de trazer alguma coisa que possa ser importante. E espero que os pontos que a gente venha discutir aqui tragam essa importância, tenham essa relevância. Do ponto de vista das gerações, das pessoas e a forma como as pessoas consomem o conteúdo, né? Nós temos a obrigação de estar nos adaptando a isso, né? Afinal de contas, não somos invadidos, nós é que estamos permanecendo por um tempo cada vez mais longo, né? A nossa longevidade ela tende a aumentar, e isso faz com que a gente tenha que ocupar espaços. Talvez algum tempo atrás nós já nos retiraríamos, né? Já retrocederíamos, mas hoje não, a gente continua ocupando um espaço. E de que forma deve ser essa ocupação? Eu estou convencidíssimo de que essa ocupação ela deve ser através de trazer aquilo que pode ser importante, aquilo que pode ser útil, que, afinal de contas, a nossa existência, a nossa experiência nos levou a confrontar, a enfrentar uma série de questões ao longo da nossa vida. Então, esse é o ponto, eu espero que assim seja. Muito legal. E disso tudo, onde é que entra a Board Academy na tua vida? A Board Academy ela entra da seguinte forma: eu sempre fui executivo, eu sempre trabalhei em corporações, não era empreendedor, tive alguns empreendimentos ao longo da minha carreira, mas o que sobressaiu realmente foi a minha participação em corporações. Tive a felicidade de estar diante de não mais do que 3 corporações ao longo da minha vida. Iniciei carreira em uma empresa de origem alemã, segui a carreira em uma outra empresa também de origem alemã, aí já como CEO, já tinha feito ali um crescimento, e nesse momento eu entrei no meu primeiro conselho, e a partir daí eu comecei a entender a importância dos conselhos de empresas, mesmo sem que num primeiro momento a gente fizesse uma distinção tão clara, e exatamente por isso foi tão importante, porque aquele conselho do qual eu participava, ele trazia melhorava a qualidade dos processos decisórios, e aí eu vim aprender, se eu puder definir em poucos termos, que é exatamente esse o ponto da governança, né? Permitir que as decisões que são tomadas a todo momento, mas principalmente aquelas mais críticas e que nos colocam, por vezes, contra a parede, possam ter ali uma clareza maior e permitir que a gente, então, confronte e tome as boas decisões, levando as empresas adiante. Posteriormente, eu vim a ser também executivo de uma empresa de origem francesa, então eu sempre estive em multinacionais e empresas que vêm de regiões, né, assim como a alemã, a francesa também, onde a governança é muito valorizada. E não foi diferente. Então, só houve ali um reforço. Terminado o meu período executivo,
juntamente com outro parceiro, Faria Souza, nós constituímos a Board Academy, no primeiro momento com a ideia de trazermos ali um network, uma convivência entre conselheiros, né? Uma vez que nós também fomos formados através de outras instituições, né? Então, bem anteriores ali à Board Academy. E começamos a ver o seguinte, que os problemas que afligiam os conselhos, eles não tinham tempo de esperar até que uma nova geração de formações fosse criada. Nós tínhamos que ser mais ágeis. Então, por exemplo, quem se formou num conselho ou em uma empresa, em uma instituição, 5 anos atrás, certamente naquele momento não tinha ali ainda alguma coisa a respeito de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Certamente não tinha, não se falava tanto em inteligência artificial. ESG. ESG, tá, exatamente. Então, toda a parte ecoambiental, social e governança era tratada de uma forma ali muito prematura, sim, sem dúvida, incipiente e tal. Então, o que eu digo é exatamente isso. A forma, principalmente a partir do evento da pandemia, da crise da Covid-19, nós começamos a ver ali a questão da extrema incerteza sendo lançada, né, no nosso ambiente global, e começamos a ver que a governança, como ela tinha sido instalada até então, ela não respondia da forma como deveria a esses desafios. Então, havia uma necessidade de maior flexibilização para se obter boas respostas, havia uma necessidade, mas ao mesmo tempo se mantendo a mitigação de risco, controles internos, mas permitindo que as decisões ágeis e enxutas fossem tomadas. Então, um ambiente repleto de startups, como é que eu posso exigir que haja uma maturidade institucional de processos, né? Então, são startups sendo lançadas a todo momento, crescendo rapidamente. Puxa, nós temos que criar alguma coisa para poder atuar e permitir que todo esse desenvolvimento se faça, mas mantendo os riscos ali sob controle. Em muitos casos, o que a gente deve ver é até não o risco, mas a oportunidade que uma determinada crise pode trazer para nós. Nós temos, a gente fala muito sobre o antifrágil, né? Do Nassim Nicholas Taleb. Então, algumas empresas, quando são atingidas, são impactadas por uma crise, quebram, algumas voltam a um novo normal, muitas vezes deformadas, e algumas delas saem mais fortes. Essas empresas precisam ser estudadas, né? A gente precisa estudar o que essas empresas fizeram tão bem que um impacto que quebrou muita gente e deixou muita gente deformado, na verdade, os fez ficar mais fortes. Enfim, são esses os pontos que a gente veio trazendo, colocamos tudo isso na forma de conteúdo. Esse conteúdo ele é escoado através dos nossos programas de formação e certificação, através dos nossos eventos, através de publicações e de comissões temáticas, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente ter uma comissão temática de logística, né? E várias questões dessa natureza. Então, isso é basicamente o que eu pretendi trazer com a Board Academy, e que me deixa muito feliz por estarmos conseguindo. Eduardo, eu sou um board member, eu sou formado pela Board Academy, eu vejo essa praticidade, né, de levar essa praticidade para a governança, mantendo os pilares, né, da governança, mantendo a mitigação de risco, né, a cultura da empresa, o pensamento de longo prazo, mas muito preocupado com ajustar a empresa para essas novas exigências do mercado mundial, que cada vez são mais frequentes, mais intensas e mais adversas, né? É difícil muitas vezes prever isso, né? Eu acho que você falou bem, né? Está surgindo um universo, assim, estão surgindo milhares de empresas de startup que muitas vezes não tem caixa para pagar um conselheiro, né? Outras vezes tem caixa, mas não tem essa visão de suporte. Mas ainda nos dias atuais, né? No nosso podcast com o Marcelo Simonato. Obrigado, Marcelo, por ter vindo nos prestigiar também. O Marcelo comentou bem, e o nosso amigo Malta também esteve aqui, falando das empresas europeias com 600 anos de sobrevivência, em comparado a uma empresa brasileira que às vezes não passa da terceira geração.
você como especialista, como uma pessoa que vive desde a startup até a empresa de grande porte, né, o que como um conselheiro pode agregar desde o pequenininho até a empresa de grande porte, o que ele traz de enriquecimento de cultura, decisão, entre outros adjetivos que nós podíamos usar aqui, que qualificariam melhor o conselheiro consultivo em especial. Obrigado, Rodrigo. A pergunta ótima. A gente tem que estar preparado para discutir com as empresas qual é a sua realidade, né? Então, em primeiro lugar, um conhecimento profundo da cultura da empresa é fundamental. Então, eu costumo dizer que existe uma frase do Peter Drucker que diz que cultura come a estratégia no café da manhã. Eu não posso concordar mais do que com o tema do que com essa afirmação atribuída a ele. Na verdade, a gente sempre fala o seguinte, não é um pacote fechado. Governança não é um pacote. A governança ela é proporcional. Se eu tenho duas empresas, as duas são do mesmo porte, no mesmo segmento, tem o mesmo número de colaboradores, o mesmo faturamento, provavelmente elas vão ter uma coisa muito diferente, que é a cultura. Então, quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu tenho é que ouvir. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental. O conselheiro, ou a pessoa que vai se incumbir da implantação de um sistema de governança, ele, acima de tudo, deve ser humilde. E humilde em que sentido? Em reconhecer que todo conhecimento é provisório e incompleto. E ele pode mudar à luz de novas evidências, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho extremamente importante é o seguinte: antes do conhecimento vem a consciência. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que muitas vezes uma empresa ela não implanta alguma coisa, ela não compra ou alguma ideia por desconhecimento total e absoluto, por não saber que é possível e por não saber o que ela pode estar ganhando ou perdendo, caso implante aquilo. Então, nós, como conselheiros, uma das primeiras coisas que nós temos que trazer é essa consciência, né? Eu costumo dar um exemplo, uma empresa na qual eu atuei, na área de saúde, uma startup, mas já com uma captação bacana, um porte elevado, e um dado momento, um questionamento que eu fiz foi o seguinte: olha, você teve o cuidado de registrar o seu código-fonte? A pessoa, a CEO, olhou para mim e falou assim: como assim? O que é isso? O que é isso? O que é INPI? Eu não tenho a menor ideia do que vem a ser isso, né? Tá bom. Aí, depois da explicação, aquilo se tornou uma obsessão dela. Eu recebi uma ligação à noite, ela preocupadíssima, porque já estava ali há alguns anos com aquele produto, com aquele serviço, já ampliando. Já tinha evoluído para outros estados e já pensando em ir para o exterior, e não tinha dado um passo tão inicial, né, que é de exatamente proteger aquilo que é importante, que é relevante e através do qual a gente vai conseguir o nosso crescimento. Então, esse é um outro ponto que eu acho fundamental, que é a questão da consciência. Eu acho muito importante a gente trazer ali a tríade de atributos. Então, o que traz a qualidade? Nós falamos que a governança, qual que é a finalidade? Qual o propósito dela? Trazer uma maior qualidade aos processos decisórios, à tomada de decisão, né? E principalmente a quem? Aquelas pessoas que estão no topo da pirâmide, que é para onde as decisões mais complexas chegam e aí onde ainda existe aquela ideia da invulnerabilidade. Então, eu não posso baixar a guarda, etc. Então, se essa pessoa se cerca de alguém que vai trazer recomendações para ela se for um conselho consultivo, ou até mesmo tomar decisões se for um conselho de administração, ela deve levar em consideração que existem 3 atributos principais. Um primeiro deles é a precisão, isso é muito, eu diria que até natural que a gente tome, que a gente pense nisso, né? Eu vou tomar a decisão desde que eu tenha todas as informações que eu preciso para isso. Bom, a gente sabe que nós nunca vamos ter todas as informações. Não vai tomar decisão nunca. Então, exato, mas é o que acontece muito. Acaba sendo congelado, decisões importantes são congeladas. Elas não são. Existe uma paralisia muito grande, às vezes. Por quê? Porque não tem toda a informação. Não existe decisão não sem existe, risco, né? Pelo menos não entendo que exista alguma sem risco. Perfeitamente, exatamente isso, né? A gente consegue, eu também citando aqui o Peter Drucker, a gente consegue
criar um futuro, entre aspas, né? No meio do caminho, eu vou ter uma série de incertezas com as quais eu vou ter. Quer dizer, aquelas incertezas, eu posso tentar me cercar do máximo de certeza, mas alguma incerteza residual vai continuar existindo. Eu tenho que saber administrar aquilo. Mas acho que deve ir um pouco a matriz de riscos, né? Se eu sei que aquilo pode sofrer interferência, é o que eu vou fazer naquele momento para eu poder continuar no rumo. Precisamente. E aí entra o papel do conselheiro, porque quando a coisa já está pegando fogo, vamos lá, eu tenho que resolver aquilo e pronto. Mas qual é o papel do conselheiro? Aquilo que é impactante, mas não está pegando fogo ainda. É o sinal de fumaça, né? Se tiver sinal de fumaça, me chama. A previsibilidade. Exatamente. Então, eu vou trabalhar de forma preventiva, evitando que aquele problema ocorra. Porque se ocorrer, ele vai ser impactante. Então, dentro da matriz de risco, essa é a importância da gente estar trabalhando sempre com aquilo que é impactante, né? Seria mais ou menos como ver o que não é mostrado e escutar o que não é falado. Sim, tentar reunir essa habilidade que, olha, exatamente, talvez um dia seja possível, né? Mas hoje é impossível, tentando prever algo que possa acontecer. Exatamente. Para que o impacto seja o menor possível. Não porque não vai ter, né? Você pode ter um advento fortuito que gera um impacto muito negativo. Exato. Né? Mas se você imagina que isso possa acontecer, você já tem pelo menos uma linha de postura, de conduta, de ações que vão mitigar esse impacto. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Quando a gente está falando ali no nosso módulo, que faz parte de vários programas nossos, que é o de conselhos de alto impacto, que a gente começa mostrando como é a governança, né? Como está previsto isso. E aí nós vamos chegar no momento, depois de terem sido ministrados vários módulos, onde nós vamos falar o seguinte: em que a gente acredita? Que é deixar de olhar 100% do tempo pelo retrovisor, fazendo uma analogia aqui com a direção de veículos, né? Deixar de olhar o tempo todo pelo retrovisor e olhar pelo para-brisa mais tempo, olhar pelas janelas, mas sim, de vez em quando voltar para o retrovisor. Exatamente como a gente pratica a nossa direção. Porque a história é muito importante, né? Exato. Até para poder construir o futuro, né? Exato. Você comentou aqui muito bem que a cultura da empresa, eu também falo muito, né? Que por mais que as empresas sejam do mesmo segmento, a fórmula, né, o remédio é totalmente diferente. A dosagem do remédio é diferente. É diferente. Mas o remédio é o mesmo, só que a dosagem é diferente, né? Isso. E acho que isso volta um pouco nesse sentido da previsibilidade, né? De conduzir as pessoas acreditando no propósito, mas que elas, olhando para trás, não esqueçam de perceber em momentos passados que práticas foram realizadas que podem ser adaptadas à luz do momento e da necessidade. Perfeito. Quando nós estamos falando, isso exatamente, quando nós estamos falando de empresas longevas, né? Então é interessante a gente falar assim, cara, eu quero levar minha empresa ao futuro, né? Esse é o papel do conselheiro. Eu estou pensando no longo prazo, eu quero que essa empresa viva há muito tempo. 600 anos. 600 anos. Por que a gente não começa estudando a empresa que viveu 600 anos e ver o que ela fez? Porque ela teve um passado. Ela teve o momento ali onde o sócio fundador, os filhos, etc., a primeira, segunda, terceira gerações tomaram decisões importantes. Ok. Com certeza erraram. Mas o que fizeram? O que eles fizeram? Para consertar, o que eles tinham previsto para que acontecesse alguma coisa, isso foi motivo de, às vezes, até alavancagem, você falou bem, né, da crise, né? Não, e tem uma coisa que é super importante, que é o seguinte, que ambiente eles criaram que permitia, por exemplo, que as pessoas pudessem falar claramente, eu não sei, deixa eu fazer pergunta. Esse é o papel do conselheiro. O conselheiro é um perguntador. Então, diferentemente do consultor que vai trazer uma resposta, o conselheiro vai fazer pergunta. É o porquê. É o porquê várias vezes, né? Exatamente. Como se fosse uma criança no início, até os 7 anos, que é a idade que mais aprende. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, dizem que enquanto você não perguntar o porquê por 5 vezes, né? Eu nunca contei quantas vezes eu pergunto, pode ser que eu passe muito disso. Mas enquanto você não perguntar, não fizer 5 porquês, né? Você não vai ter uma resposta adequada. Dizem. Isso é um pouco de cultura popular. Eu tenho um ditado ali que meu pai sempre coloca ali, baseado ali num comentário teu ali, que o dinheiro
nunca some, né? O dinheiro troca de mãos, né? É. Então, como é importante a gente saber o que está acontecendo e o que deu certo para a gente estudar, para a gente correr atrás. Isso. Só que o correr atrás envolve um nível de conhecimento muito grande e que hoje você não consegue ter o todo de tanta inovação que tem. Aí entra a tua rede de network. Então, pelo que eu entendi do recado de vocês dois até agora, o Board Academy é exatamente isso, tentar trazer um volume de conhecimento de diversas áreas em um único local, juntar teorias para criar um padrão em cima disso e aí fazer as melhores orientações, então, para as suas consultorias, para os seus clientes. Exatamente. E o que nós fazemos? Eu mencionei um pouco antes, por exemplo, né, que é importante estudar aquelas empresas que estão crescendo 10, 12, 15, 20%, mas em sequência durante muito tempo, inclusive está atravessando uma pandemia com esse crescimento. Nós fazemos isso. A gente vai para essas empresas, com certeza a Ravex vai ser uma delas, vai entrar no nosso... Já entrou no nosso radar, né? Afinal de contas, o Marcelo já esteve aqui, o Malta já esteve aqui, eu estou aqui agora, então... O Rogério está vindo. O Rogério está vindo, o O Udo Faria falta me confirmar, o Udo está vindo. Isso. Então, eu vou citar algumas, tá? Não tem problema nenhum. Cacau Show. Cacau Show, ela cresceu espetacularmente durante muito tempo e continua. Então, nós fomos lá para dentro. Nós fomos para lá para aprender, para ouvir exatamente o que eles têm a dizer para nós. A AWS, a Amazon Web Services, nós fomos para lá para entender como eles conseguiram se ajustar mundialmente, né? É algo impressionante, porque é extracultural, né? E eles precisam trazer isso a todo tempo, a todo momento. Foi o primeiro grande modelo de resultado, modelo de lucro da própria Amazon, no momento que a Amazon não dava lucro. Então, chegou a AWS, aproveitou toda aquela capacidade de processamento e já começou com resultados positivos e altíssimos. Fomos para dentro da Azul Linhas Aéreas, para poder entender como que a empresa consegue fazer esse desenvolvimento. Então, é importante. E para empresas menores também. Não significa que tem que ser uma empresa gigante. Pode ser uma empresa que está nos dando lições, né? Inovações, diferenças. Exato, exatamente, trazendo ali, buscando inovação. Por exemplo, essa questão de inovação, ela chega a ser algo que nos move bastante, porque a gente enxerga cada vez mais essa questão. Aproveitando a sua fala e aproveitando o que eu estava falando, a gente estava dizendo ali, por exemplo, os atributos, né, da qualidade do processo decisório. Eu tinha falado da precisão. Um outro é a maturidade. Então, eu estou no meu rigor analítico de prestar atenção em dados e pedir cada vez mais informações, etc. e tal, abre-se uma janela de oportunidade, um concorrente se coloca à venda, eu não vejo, ou não presto atenção, não dou bola, concorrente compra, o outro concorrente vem e compra, a galinha dos ovos de ouro. E começa a me fazer uma concorrência mais séria. Então, aí vem o segundo, que é a tempestividade, né? Então, eu tenho que ficar de olho naquilo, sim, obtendo as informações, mas eu tenho que também estar olhando para fora. E os conselhos vão te ajudar nisso, né? Então, olha para o 31 de dezembro, que eu estou olhando para o ano que vem, para 2027, e por aí vai. E aí vem um terceiro, e que tem a ver com essa questão da inovação, das startups e assim por diante, que é a maturidade institucional dos processos. Então, aí qual é o ambiente que a gente vive hoje? A gente vive num ambiente de alta velocidade, mudanças contínuas. Será que está todo mundo preparado 2 semanas, 3 semanas atrás para o DeepSeek? Eu não sei, acho que não, né? Porque a própria NVIDIA derreteu num dia, né? Eu acho que não. Então, isso acontece a todo momento. Vários exemplos. Isso não tem como imaginar. Como é que você vai fazer isso? Nunca. Né? Ou alguém levantou e não fez nada. Que é também uma... Né? Ele pode ter pegado por negligência. Não dá bola porque não vai conseguir. O chinês não vai conseguir me atacar aqui. Então, esse negócio é muito importante pelo seguinte, porque como é que eu falo pegando aqueles 3 atributos, né? Como é que eu falo em precisão se eu tenho alta velocidade em tudo que é feito? Como é que eu falo em tempestividade se eu tenho mudanças contínuas? Como é que eu falo em maturidade institucional de processo se eu tenho inovação? Então,
ficou muito claro para nós, desde o primeiro momento, que as bases que a governança tradicional oferece precisavam ser questionadas. Muito bom. Quando você está com mestres falando, né, tá que nem uma piada, né, que o casal foi no médico, o marido falou bom dia e tchau, né, porque o resto só a esposa que contou todos os problemas que o marido tinha, né? Eu estou aqui mais ou menos nisso, né, eu só disse, fiz a apresentação da entrada e agora temos que fazer uma paradinha para o nosso intervalo. Então é isso aí, meus amigos, voltamos aí para o primeiro, paramos aqui para o primeiro break, daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigado. Voltamos, segundo bloco aí do nosso Papo Sem Fronteira, um papo muito bacana, né, que teve muita informação, muita troca de dados ali, interessante. Mas eu queria falar, nós falamos, o primeiro bloco, se concentramos praticamente nos conselheiros, nas pessoas. Sim. E eu queria falar um pouquinho sobre a transmissão desse conhecimento para o mercado, a transmissão do serviço, quer dizer, quais são as dificuldades que os conselheiros têm hoje para implantar os seus conceitos. Eles estão lá para aconselhar, estão lá para levar a inovação. E acho que o principal papel deles é estar sempre com o que tem de melhor em tecnologia, então tem que estudar, tem que correr atrás. Mas tem resistência, tem dificuldade em transmitir, tem problemas culturais. Quais são os maiores problemas? Nós temos problemas diversos, né? Então, quando o Farias Souza, que é o CEO da Board Academy, costuma dizer, e costuma fazer uma analogia ali com o pregar no deserto, né? Então, quando a gente pega pelo lado do empresário, é muito comum que fiquem ali aquelas ideias que não são necessariamente confirmadas, as objeções de que, por exemplo, é algo caro, né? Montar um conselho é algo caro. Por quê? Porque ele se lembra ali de conselhos que ele ouviu falar em que tinha um ex-ministro, CEO de uma empresa de grande porte e assim por diante. Só que não é assim que a coisa funciona, né? E aí eu vou falar em seguida. A outra coisa, uma outra objeção que é comum puxa, mas isso burocratiza. Né? Então, não precisa, não necessariamente vai acontecer isso. Ou engessa, né? Ou a tomada de decisão e tal. Enfim. Eu perco meu poder de decisão. Esse é um outro ponto fortíssimo. O empresário, principalmente aquele que está apiando, aquele que está deixando a sua posição em função de um filho, de uma sucessão, uma coisa assim, isso costuma acontecer muito. Então, eu vou até voltar um pouquinho aqui. Quais são os motivos que levam normalmente alguém a buscar um conselho?
a gente vê que uma parcela mínima, abaixo de 10%, é proveniente do desejo genuíno do empresário. Seja aquele empresário que se tornou empresário, mas antes era um executivo de uma empresa e que está convencido, né, e tem uma convicção muito forte que aquele negócio funciona e funciona bem. Ou então aquele empresário que também no seu grupo ali já conversou com outros empresários que têm conselhos nas suas empresas e ouviu falar muito bem do que o conselho leva. Então, infelizmente, essa categoria que a gente fala é o empresário que teve a visão, né, é o de dentro para fora, infelizmente é a minoria. A maioria são pessoas que sentiram o calor, né, tiveram ali uma força de mercado que os compeliu para isso. Os motivos mais comuns são, por exemplo, um evento de liquidez, né, então, e principalmente um aporte considerável na empresa. É muito comum o fundo que está fazendo aquele aporte se aproximar e falar o seguinte: olha, eu coloco dinheiro, mas eu quero uma posição no conselho, eu quero duas, dependendo do percentual ali e tal. Eu não tenho conselho, eu vou ter que montar um, né? Então, ó, eu vou ter que trazer isso aqui. Ou um outro caso, e aí eu pego aí o seu exemplo. Chegou o momento de fazer uma sucessão, né? Eu vou passar isso aqui para o meu filho, mas olha, cara, eu não estou sentindo firmeza ainda, eu tenho um conhecimento bom, excelente do mercado, acredito que eu tenho que ficar por perto. Então, eu crio um conselho, vou para o conselho, abro para o CEO e permaneço lá e a decisão final ainda é minha. Esses casos eu posso citar diversos aqui, quando você está diante de um processo de internacionalização. Tá? Então, há pouco tempo nós estivemos com uma empresa do agro com faturamento já perto de 700 milhões de reais por ano e se importando ali em ter um conselho, em montar um conselho. Mas por quê? Porque eles foram aconselhados até mesmo pelos seus advogados. Eles já estão exportando 30%, 35% da sua produção para a China. Foi aconselhado que eles fizessem isso pelos próprios advogados. Por quê? Porque eles já estavam se aproximando de uma possibilidade de um risco alto. Aliás, o risco já existia, né? Da possibilidade de ocorrer alguma coisa mais séria. Ou quando você está diante de uma fusão ou aquisição, é muito comum que isso aconteça. Enfim, são esses os pontos principais. E tudo bem, desde que a pessoa busque fazer essa criação de um conselho de uma forma adequada. E como é que é essa forma adequada? De cara, se eu montar um conselho com 7 homens brancos entre 55 e 65 anos, todos formados nas mesmas coisas ali, engenharia, administração, direito e tal, vai chegar na frente, vai ser muito parecido, né? A coisa vai chegar a ser um tanto monótona ali. Então, é importante você ter uma diversidade no conselho. E como administrada é a cultura do próprio negócio, né? Hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com o transportador. O transportador hoje, grande empresário, ele nasceu de ser dono de um caminhão. Era motorista, virou dono de um caminhão, daqui a pouco comprou mais um e hoje está com 1.000. A visão dele ainda é daquele braçal, daquele que tu tem que trabalhar 20 horas e quanto mais tu trabalhar, mais você vai ganhar. Mas não o estratégico. Como é que muda essas culturas para essas visões mais antigas, que existem tecnologias, que existem processos a serem criados e que aquele modelo que deu certo para ele, talvez não se mantenha uma sustentação a longo prazo. Como é que é administrar isso? Então, normalmente, quando parte de uma... o que eu estava dizendo, normalmente a necessidade vem de fora. São forças de mercado que o compelem a tomar aquela decisão. Tem a hora que ele vai ter necessidade ali de realmente fazer, olha, se eu não fizer isso... Você disse que quando ele é obrigado, ele se adapta. Ou seja, antes ele até tem a resistência, isso. Mas quando ele foi obrigado por uma determinada situação, ali é mais fácil. Isso. Mas esse obrigado pode ser no final da vida. Eu tenho um exemplo muito bom. Uma pessoa, um empresário que nos chamou, ele já com seus
84 para 85 anos, ainda é aquela pessoa que não fala quando eu morrer, ele fala se eu morrer, né? Então, ele nos chamou exatamente por quê? Porque foi alertado, né? Ele não nos falou exatamente quem o alertou, mas que a empresa dele teria uma queda considerável no valuation no momento em que ele morresse, no momento em que ele passasse, né? Então ele chega e fala o seguinte: olha, eu a vida inteira não quis filho meu nenhum aqui perto, agora eu estou chamando todos eles de volta, A necessidade. e eu preciso mudar isso aqui, porque senão a empresa vai junto comigo, né? Isso é um caso real, tá? É algo que aconteceu de fato conosco. A gente Eduardo, comenta mais com relação, tem o final da vida da pessoa, do gestor, e tem o final da vida da empresa Isso. também, dele escolher o momento, pô, mas já estou quebrado, agora não tem mais como recuperar, daí agora eu vou procurar um conselheiro, né, mas saber o momento correto dessa procura. Não, então, esse momento correto, de novo, Na verdade, deveria nascer já com um conselho, né? Perfeito. Mas a gente sabe que isso não acontece, e existem momentos na fase de crescimento em que isso pode acontecer. Uma empresa, dificilmente ela chega ali aos seus 100 milhões de faturamento se ela não tiver alguma governança. Então, normalmente, quando a gente chega numa empresa, você vê a pessoa falando assim: não, olha, eu não tenho nada de governança aqui. Quê? Como assim? Você está faturando 100 milhões e não tem nada? Com certeza tem. Então, com certeza... O modelo da empresa, do negócio, da capacidade das pessoas e visão das pessoas, às vezes nada com o negócio, não tem visão de fora, mas ela tem a governança dela. Não tem. Você vai começar a ver o seguinte: ela tem ali dentro um organograma, ela tem ali dentro alçadas de decisão, quem assina o quê, quem assina quanto. Ela tem ali dentro processos bem mapeados, podem não ser todos, mas os vitais. Às vezes tem a ISO, né? E a ISO traz isso, né? Exatamente. Às vezes tem ISO, às vezes tem uma ISO 9001 ali. Então, enfim, primeiro a gente tem que prestar atenção nisso, que governança não é a mesma coisa que conselho, né? Então, você pode ter níveis de governança dentro de uma organização que você não tem um conselho, que é um nível, digamos, mais elevado, que vai trazer todo essa discussão ali e o apoio ao processo decisório, né? É que a governança está ligado a conhecimento amplo, né? Eu acho que... Totalmente. Por que tem que ser mantido nas empresas a essência dela? Porque a essência é que criou ela, a cultura, isso é muito importante, né? Perfeito. Eu fiz transições na minha carreira, eu nunca levei nenhum time comigo. Porque eu sempre entendi, né, como executivo, não tinha nem essa habilidade, essa visão de governança, de que a essência está na empresa. Isso. É o que é feito que leva a resultado diferente. E acho que esse é o viés do conselheiro, né? Essa visão do que pode acontecer, do que acontece no mercado como um todo, essa visão abrangente de experiências de outras empresas. E até acho, aproveitando o gancho, Eduardo, me corrija, por favor, que quanto mais um conselheiro tiver posições em empresas distintas, isso é salutar para todos os negócios. Exato. Isso é o que a gente fala, a gente cita aquele movimento das abelhas ali, né? A gente fala de polinização cruzada. Então, eu sou conselheiro de uma empresa, a empresa pode ser do ramo de saúde, e aí, de repente, eu sou conselheiro de uma empresa, de uma outra empresa, no segmento de logística. Tá bom. Mas eu vejo uma questão ser resolvida aqui sobre a geração, a carência de talentos no mercado, que eu viro e falo assim: uau, essa solução aqui caberia muito bem para outra. Adaptado, às vezes, com pouquíssimas ajustes. Isso. Né? Aí eu vou levar isso para outra e vou falar assim: gente, olha, tem tal empresa assim, assado. Você conhece, você consegue fazer com que a gente visite e converse mais a fundo? Aí eu vou voltar naquela empresa e vou, olha, está acontecendo isso, você concorda e tal? Claro, por que não? Vamos lá, vamos abrir, não é concorrente, não tem uma situação... Então, isso é de uma riqueza gigantesca. Então, exatamente esse ir e vir, né, de passar por culturas diferentes, por soluções diferentes, vai trazer ali um resultado fantástico, sensacional. Eu anotei um ponto aqui de uma fala tua antes, que salvar empresas é salvar empregos, né? Isso. E o quão importante é isso,
e salvar essa empresa é justamente fazer essa troca de experiência, mas principalmente ter essa visão com relação aos colaboradores também, né? Que empresário não é um malvado da história, né? A gente tem um momento complicado, às vezes, você fazer determinados investimentos e como você é tratado pelo governo, pelos colaboradores, por juízes, né? Como sendo o culpado de todos os problemas que existem, né? Então, essa visão é interessante. Como é que você consegue levar essa visão do lado positivo para o empresário que, não, tu está sendo produtivo, tu está fazendo crescer, você está crescendo junto, mas você depende de pessoas. Como é que é esse lado psicológico do lado, tem o lado financeiro, mas tem esse lado psicológico de você saber se aquilo é certo, se aquilo é errado. Eu sempre digo, olha, o meu maior desejo nesse momento é conseguir deixar um legado. Um legado que não seja só, ele foi um bom empresário, foi um bom pai. Eu acho que a gente tem uma obrigação, como ser humano, fazer um pouquinho a mais, além e um pouquinho a mais. Como é que vocês tentam levar isso, ou como é que vocês percebem o empresário hoje quando fazem essas consultorias? Então, normalmente, o próprio empresário ele já deixa claro para nós, e é importante que seja feito dessa forma, quais são as dores, quais são os problemas, que momento ele está passando. Quer dizer, ele não vai entrar naquilo ali se tiver tudo às mil maravilhas. E o fato é que nunca está, né? Você sempre tem alguma coisa pegando em algum lugar. O problema começa a complicar realmente quando isso pega de uma forma generalizada, né? Então, esses são os momentos em que normalmente as pessoas vêm nos buscar. Então, eu diria mais de 90% dos casos, é aquilo que eu estava comentando, né? Então, a primeira questão é a gente fazer o diagnóstico. E para fazer esse diagnóstico, é importante ouvir, é importante deixar realmente com que a pessoa fale. O conselheiro, em alguns momentos, ele tem que ser mais psicólogo do que realmente alguém que está trazendo alguma questão ali, uma forma de solução. Não, eu ouvi realmente. Essa questão pode estar. A grande maioria das empresas brasileiras é de origem familiar, né? A gente tem o primeiro grande problema quando você faz a sucessão da primeira para a segunda geração, né? E nesse momento, muitas vezes, é importante você se separar realmente ali. Olha, vamos fazer o seguinte: a gente cria aqui também um conselho de família, de forma que aquele problema que é tratado na mesa da cozinha não vá à mesa do conselho. E vamos tratar aqui de business, vamos tratar aqui de negócio. Não vamos forçar a barra para que ninguém, absolutamente ninguém, fique colocando palavras na boca do proprietário, do dono, né? Então, ali é o desejo dele acima de tudo. Então, nós tivemos algumas situações em que a gente viu a própria pessoa ali que estava nos procurando dizer o seguinte: olha, meu pai tem uma dificuldade muito grande de sair da empresa, por vezes eu trouxe aqui consultores, né, não conselheiros, eu trouxe consultores, e o consultor já chega aqui e fala o seguinte: tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai para o conselho e tudo mais, e ele vira e fala assim: e o senhor vai para a rua, porque quem manda aqui sou eu, enquanto eu estiver aqui, eu ainda estou mandando? Tô, então cai fora. Então, quer dizer, a primeira coisa é você realmente ouvir, né? É você entender o que está acontecendo. E a partir daí, você fazer recomendações. Então, essas recomendações, elas podem ser anteriores até o momento em que ele adquire confiança. Essa aquisição de confiança é extremamente importante. E, na verdade, todo conselho, acima de tudo, eu diria que uma prática de confiança, né? Confiança é aquele negócio. Tem um ditado francês que fala assim: não existe amor, o que existe são provas de amor. Então, confiança para mim é a mesma coisa. Não existe confiança. O que existe são provas de confiança. Você tem que estar provando aquilo ali o tempo todo. Quebrou o vaso, o negócio. Aproveitando o teu gancho, Eduardo. Assim, a gente vê. Nós vemos a movimentação técnica para a constituição do conselho, né? Vai chamar um profissional da área, especializado, com formação, com vivência, né? Vai contar a sua história, vai falar o que ele imagina que é isso, aí depois de receber isso, a pessoa que está orientando vai isso pode ser feito assim, mas pode ser melhor dessa forma, ele que vai decidir, né? Porque a decisão está na mão dele,
Mas eu vejo também um outro viés, né? Que as empresas, o dono começa com o primeiro funcionário, com o Sim, segundo e com o terceiro. 20 anos depois, ele está com a maioria, ou uma parte dessas pessoas, que são as pessoas que ele tem confiança. sim. E eu vejo que isso, não que a pessoa seja um problema, muito longe disso, porque a empresa só está lá porque essa pessoa fez parte da história. Inclusive, eu falei isso para grandes empresários. Mas essa pessoa só sabe do negócio. Uhum. E aí ela vai para uma posição de aconselhamento para o negócio, de negócio, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que você foi muito feliz quando você falou, né? Não adianta pegar 50 conselheiros, todos da área administrativa. Não vai agregar. Né? 2, 3 vai agregar e os 47 não agregam. O que ele precisa ter é conhecimento técnico que seja dispare ao conhecimento técnico dele. Do que é diferente do skill instalado. Entendeu? Como é que eu sei que a board, se eu estou com os dados atualizados, deve estar chegando a 4.000 conselheiros. 5.500. 5.500, estou bem longe, então 5.500 pessoas que foram formadas, né? Que são pessoas que viveram em várias empresas, né? Que têm conhecimento agregado das mais variadas esferas, níveis, entre outros, dentro de uma especialidade única. Como é que vocês vivem isso, né? Qual é a dificuldade, né? E às vezes você é convidado, monta-se um conselho, não está dando muito certo, procura ajuda alternativa, mas aí tem 6 pessoas, 7 pessoas com essa cultura da empresa e pega uma pessoa, né? E como é que mostra esse outro mundo? Como é que convence? Sendo que quem está no negócio muitas vezes tem medo de perder o seu negócio, porque ele não viveu outras experiências, ele não sabe o quanto ele é bom e empregável em outra empresa. Como é que equaliza isso? A maneira de se fazer, não existe outra do que passar pela experiência. Então, o que é importante é nós mostrarmos algumas situações em que isso aconteceu, darmos os exemplos e permitirmos que o empresário tenha, então, acesso e possa obter a informação ali da própria pessoa, do próprio outro empresário que passou por um processo daquela natureza. Então, vamos ver o seguinte. No ano passado, o Itaú anunciou que estava colocando no conselho, que tinha convidado para o conselho, o fundador da 99 e o fundador do iFood. Qual a mensagem que o Itaú está passando para o mercado? Ele, com certeza, tem ali dentro conselheiros que poderiam estar no JP Morgan em Nova York, que podiam estar em qualquer lugar do mundo, um grande banco. Com certeza. Mas ele está passando para o mercado é o seguinte: bancos digitais, aguardem. É esse o ponto. Eles estão trazendo ali pessoas que estão voltadas para o digital e que têm bem-sucedidos. Isso é importante, bem-sucedidos. Então, alguém que tem experiência. Mas são todos eles sub-50, né? Então, a gente está fazendo essa distinção. Por outro lado... A experiência que eu tenho lá é aquele cara que sabe montar agências, que sabe contratar caixa, que tem um gerente, que vai atender o pessoal. Que isso hoje já não é mais o futuro, é o digital. Eu tenho que trazer novas mentes, mas, no entanto, agrupando com o conceito que eu já tinha anteriormente. Sim, por quê? O que acontece no órgão colegiado? Todo mundo vai falar a respeito de um tema que foi colocado ali. Não é porque eu sou especialista no digital que eu só vou falar do digital. Não, eu tenho que conhecer de DRE, eu tenho que conhecer de balanço auditado, eu tenho que ter de legislação. Da operação. Então, eu vou ter que colocar aquele cara para estudar um bocado ali, para escutar, para conversar com o meu diretor jurídico, por exemplo. Eu vi bastante ali a respeito de compliance, eu vi bastante a respeito das regulações que estão no mercado financeiro, por exemplo, do que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que a empresa faz porque está no novo mercado, bom, enfim. Mas ele vem trazendo uma experiência ali que pode agregar valor para determinadas situações. Isso é como um médico, então. Acho que é bem comparável, né? O médico vai te escutar as suas dores, você precisa de tal exame, que precisa certificar de que a interpretação dele como especialista no tema está certa, e aí ele vai dizer o seguinte: você vai tomar este remédio nesta quantidade. E aí vai monitorar se aquele remédio, aquela quantidade está dando o efeito esperado. Isso. Agora, você imagina o seguinte: vários médicos, não um apenas,
vários médicos, Todas as especialidades. todos eles tendo que discutir o tema. E aí, o que vai acontecer? Se eu tiver 5 mentores, 5 pessoas ali com experiências diferentes e trouxer um problema, pode ser que eu ouça 5 respostas, ou sugestões, ou recomendações para aquele problema. Se eu tenho um órgão colegiado e composto por 5, esses 5 vão discutir entre si e vai sair dali a melhor recomendação. Né? Porque vamos pegar o exemplo do médico que ficou legal, sei lá, que ficou falador, mas o teu problema é neurológico, que está ligado ao nervo ciático. Mas o problema teu não está no nervo ciático nem na cabeça, a tua dor. Tua dor vem do pé. É o pé que você tem que se preocupar. Aí, resolvendo o problema do pé, que está o especialista de pé, que conhece do corpo, né, contribuindo com essa... Né, nós falamos do metaverso, que seria mais ou menos isso agora há pouco, né? Ligando... Fizemos reuniões de conselho usando o metaverso. Bem interessante. Mas nem vamos cogitar a ideia de falar metaverso agora, porque vocês já estouraram de novo no nosso tempo, né? Muito bom esse bate-papo, né? Pessoal, vamos para mais um intervalinho. Daqui a pouco estamos de volta. Até depois. É isso aí, meus amigos. Retornamos aí para o nosso terceiro e último bloco, liquidando essa conversa. Eu vou ver se dessa vez eu consigo falar um pouquinho, né? Porque até agora eu não falei, né? Os especialistas aqui. Não, pelo contrário, quero que vocês continuem transmitindo essa aula que estão transmitindo e realmente já fazer o convite para um próximo evento que, com toda certeza, essa nossa primeira hora aqui não vai dar para transmitir nenhum pedacinho aí de tudo que a gente consegue levar aí para o mercado, né? Mas queria discutir um pouquinho mais aí de visões estratégicas agora, para a gente ir para a visão de como resolver todos os problemas. A gente falou muito de pessoas, falou da equipe, falou das dificuldades hoje da cultura organizacional, isso aqui, mas falando em soluções, vejo principalmente um dos pontos que colocou dos conselheiros, o nível de conhecimento que eles têm que ter. E hoje nós estamos falando em tecnologia, uma inovação que, alguns anos atrás, não, eu tenho que, ao montar um produto, eu vou ficar 6 meses testando, avaliando. Hoje, se você deixar 6 meses para desenhar um produto, quando tu for entregar, talvez nem seja mais a solução. É muito rápido. Como é que vocês estão vendo hoje com relação a essa evolução tecnológica, todo dia uma coisa nova, e para o lado do empresário, ainda eu tenho uma cultura, às vezes, um pouquinho mais atrasada, eu ainda tenho que compreender a coisa, e esse monte de soluções tecnológicas forçando tua vida a todo momento. Quando eu decidi, acho que eu tenho que mudar para essa tecnologia, já nem é mais aquela que é do momento, né? Como é que está essa situação tecnológica hoje? Então,
eu tenho uma experiência aí de tratar no ecossistema de inovação que já vem praticamente desde o início da minha carreira, né? Eu me formei em engenharia e, recém-formado, eu comecei a trabalhar numa empresa de origem alemã, como eu mencionei, e fiz uma carreira ali dentro. E o que diferenciava as empresas, nós não estamos falando aqui de tecnologia digital, estamos falando de tecnologia, né? O que era o grande diferenciador dos produtos dessa empresa, que era uma indústria de bem de capital sob encomenda, o que fazia com que ela tivesse um diferencial competitivo era exatamente a capacidade de inovação. Muito bem. Só que aquela inovação era uma inovação a qual nós estávamos habituados a chamar de inovação incremental. Em outras palavras, melhoria contínua. Eu tenho alguma coisa aqui agora, faço de tal maneira que quando eu for lançar o próximo produto, eu já vou lançar com aquilo ali melhorado. Legal. E vou também trazer melhoria contínua para os meios de produção, para os meios de engenharia, né? Surgiu uma tecnologia, ok, eu entro com CAD/CAM. Então, na época o pessoal trabalhava em prancheta. Sim. Aí, aquilo foi uma revolução, né? Tirar a prancheta, colocar coisa ali num terminal, já nascia quase pronto o projeto. Era um negócio maravilhoso. Muito bem. Então, eu convivi muito com esse tipo de inovação e, de novo, era muito relacionado à inovação incremental. O grande diferencial começou a ocorrer a partir do momento em que eu, como diretor de uma multinacional francesa, eu passei a me ocupar também da inovação lá dentro. Foi mais ou menos assim, como você já vem com uma bagagem inicial de inovação e nós não temos esse skill aqui, então você topa iniciar esse processo? Então, aí foi criado um comitê de inovação ligado ao conselho e nós começamos a desenvolver isso lá dentro. É claro que naquele momento nós já tínhamos aí os ecossistemas de inovação aberta, né? O Open Innovation, que traduzindo, são os hubs de startups, né? Os ecossistemas de inovação. E nós tivemos a oportunidade até mesmo de co-patrocinar um desses hubs. Bom, comecei a trabalhar ali vendo a questão das startups. E a conclusão que eu cheguei depois de um pouco tempo ali era a seguinte: existe uma cooperação muito grande entre elas, né? Então, dali o ambiente aberto permite isso. Os hubs de inovação reforçam isso, porque colocam as startups em conjunto. Eu estou buscando uma tecnologia para resolver uma dor. Aí eu converso com alguém aqui do lado que me fala de uma tecnologia. Eu falo assim, opa, peraí, esse negócio pode me ajudar. Rapidamente eu passo aquilo, coloco aquilo no meu projeto e vamos em frente. Legal. O grande problema não era nesse desenvolvimento. O grande problema era na hora que chegavam as empresas incumbentes, né, as empresas tradicionais, e que iam trazer aquela startup ali para dentro. Por quê? Cultura, mais uma vez. Eu tenho ali dentro uma cultura totalmente diferente daquela do pessoal ali. E se deixar, o cara trabalha sábado, domingo. Opa, não, eu quero ir para casa. Eu tenho meus horários, eu trabalho tantos dias por semana, tem tal coisa. Não, mas o cara ele tá ali trabalhando. Não, tira esses meninos daí, porque eu tenho bônus, eu tenho meta para bater aqui, então não dá para colocar isso. Enfim, você tem toda uma cultura estabelecida que acaba. Por isso a gente até fala do incumbente, né? E do outro lado, os insurgentes, que são as startups. É um disruptivo totalmente diferente, né? O cara que está fazendo um negócio ali, ele não tem. Ele não para, ele não está preocupado com isso. Se precisa, ele come ali, almoça, fazendo o trabalho dele. Não tem aquele, não, vou parar, vou para a cantina, não sei o quê. Aquele negócio ali bem, né, tradicional. Eu estou com o CEO de uma startup. Eu apresentei para um amigo meu, ele ligou para mim e falou assim, cara, como é que você está apresentando um louco desse aí? Eu falei, calma, você vai entender a cabeça dele, o Jorge sabe o que eu estou falando. Eu falei, calma, depois da terceira reunião entendeu. Ele está falando, ele está comendo, ele está falando não sei com quem, essa geração não. Não, mas é isso. Então, o que eu vi foi assim, empresas de grande porte, dessa altura aqui, e uma empresa pequena aqui. Essa empresa, ela não vai conseguir crescer para conversar com essa daqui. São dois mundos totalmente desconexos, né? Totalmente. Em alguns casos, realmente. Chegar e querer conversar com Einstein de boa, não vai equalizar. Não vai funcionar. Então, essa aqui, ela deveria ter a capacidade de baixar um pouquinho a bola, né? Mas também
a outra, fazer com que a outra também se eleve um pouco, não tanto, porque não vai Estuda um acontecer. pouquinho mais antes de falar com o outro. né? Isso. Prepare. Aí você consegue fazer um diálogo. Equalizar, mais ou menos próximo, você consegue equalizar as ondas, Exato. né? Muito distante não. Muito distante não tem jeito. Tentamos de várias formas. Como que eu consegui resolver esse problema? Utilizando a governança. Por quê? Porque os princípios da governança... Esquece a palavra governança. Se você chegar para o startup e falar de governança, o cara vai ligar naquele negócio ali que da cabeça dele encarece, ingessa, etc. 80 anos de idade, todo mundo chegando de bengala da empresa. Exato. Não faz isso, meu filho, que a experiência fala aqui. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu entendi ali, eu não estou falando que isso aqui foi de um mês para o outro, levou tempo, mas uma das primeiras coisas que eu entendi é o seguinte: olha, a gente tem que tratar esse negócio aqui de forma proporcional. Eu tenho que saber conversar com a startup no instante em que ela se encontra. Tá? Então, eu estou na fase de ideação, eu estou na fase de validação, eu estou na fase de tração, eu estou na fase de escala, vai depender de onde ela estiver, para que ela, então, e eu preciso tratar do que é urgente naquele momento. Aí vem um outro ponto. A gente tem que reconhecer que a startup não tem dinheiro para tudo. Então não adianta. O cara chega lá e fala o seguinte: cara, não tem. Ó, eu preciso que você faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Como assim, meu? Eu não tenho. Aí o cara fica ali meio paralisado, não responde, mas também ele sai e não faz. Resultado, gera insatisfação, então não tem diálogo. Então, peraí, vamos fazer o que dá para fazer agora. Então, para agora, você deveria estar fazendo. Preocupa por enquanto, na fase inicial, num estágio inicial, com plano de sucessão, com plano de atração e retenção de talentos, com plano estratégico. Cara, não é hora disso. Vamos pensar no produto, vamos pensar na dor que você está querendo curar e vamos ver o que é preciso fazer e gastar esse recurso aqui e agora. Agora, por outro lado, mais para frente você sabe que crescendo, tendo mais clientes, etc., você vai ter que se preocupar com o mínimo de formalização ali. Formalização de contrato com o cliente. Fazer uma nota fiscal. Já tem um CNPJ já? Beleza. Então, eu vou me preocupar com isso. Mas um plano de sucessão, uma demonstração de código de ética. E o grande problema que a gente viu é o seguinte: existe uma expressão em inglês, né, que é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, é o medo de estar perdendo alguma coisa. Se, por um lado, o fato dos hubs de inovação, colocar as startups em conjunto, acelera o processo de desenvolvimento delas, tem esse outro lado negativo também, que é o seguinte: elas acabam vendo que a outra está fazendo alguma coisa e fala assim: minha nossa, eu estou deixando de fazer aquilo, eu tinha que estar fazendo aquilo. E aí você começa a ver uma startup pequena se preocupando em fazer um plano estratégico. Por quê? Porque ela estava em contato com uma outra startup mais desenvolvida que estava criando um plano estratégico. Muito bem. Só que ele não fez o beabá, o básico, para se preparar para fazer exatamente. Mas então, é que assim, Eduardo, isso não está um pouco relacionado com a característica, porque eu vejo lá do Gabriel, né, por exemplo, né? Ele ele tem uma capacidade de criação e de propor soluções surreal, né? Que é o mundo dele de criação, de estar na frente, disruptivo, né? Sim. Então eu faço isso, então eu faço aquilo, mas ele não tem capacidade de tracionar isso. Opa, aí, esse é um ponto. No freio, não adianta ficar só criando, tem que colocar a receita no caixa, porque não tem criação infinita sem dinheiro, né? Então, a regra boa é aquela: cabeça nas nuvens e pé no chão. Né? O empresário antigo era um pouco diferente, né? Vamos falar do transporte agora, que não está aqui, né? É um motorista que trabalhou como motorista, fez um dinheirinho, conseguiu financiar um caminhão, né? Administrando. O Jair tem um exemplo muito legal da família dele, né? Para ensinar os filhos, inclusive, a administrar, que eu achei excepcional. Mas administrando o dia a dia, então ele conseguiu fazer a empresa dele em outros momentos, outras eras, administrando o dia a dia. E agora isso muda a chave para, além de ter que administrar, muda a chave totalmente, né? É um outro mundo, né? Ele comenta isso, né? Porque certa vez eu levei meus filhos, tenho 3 meninos e uma menina, né? Eu levei meus filhos para o chão de fábrica, né? E eu escutei um comentário: quem são isso aí? Aí isso aí é só um filho do chefe. Tá, mas que profissão é essa, filho do chefe? Eu nunca escutei essa profissão, né? Aquilo não me agradou. E eu saí de restaurante, né? Na área alimentícia. E o restaurante, para mim, é uma faculdade, cara.
tu aprende a contratar, aprende a demitir, a ter contabilidade, a ter conta bancária, a atender cliente bom, cliente chato, cliente bêbado, tu aprende de tudo. Eu disse, ó, vocês vão para um restaurante, vocês sobreviverem 1 ano, vocês podem voltar aqui e ficar em qualquer lugar, né? Então ele comenta, mas é a gente saber exatamente em que momento a gente está, né? Saber tomar a melhor decisão para que o resultado aconteça mais rápido. E também, por outro lado, saber o seguinte, olha, eu não preciso fazer isso agora, mas eu vou precisar mais adiante porque eu vou crescer, né? Então, a primeira coisa. Um filho despreparado hoje aqui dentro me atrapalha. Então, daqui a 1 ano, um filho totalmente preparado, com a outra visão para vir me orientar onde é que estão os erros, o resultado é o outro. que você acaba de trazer é exatamente o seguinte. Está na contramão da matriz de risco. Né? Na contramão da matriz de risco. Né? Vai ter que ter 2 matrizes, né? Uma é do que ele vai ter que ir fazendo, preparar isso, né? Ele vai sabendo que ele vai ter que se organizar para frente, né? Eu não tenho nem contabilidade no CNPJ. Então, o primeiro passo, né? É uma contabilidade para ter um CNPJ, né? Organizar a empresa, né? Ter um, sei lá, um sisteminha, dependendo do que for, para emitir uma nota fiscal, como você falou. Mas do outro lado, o que eu estou fazendo, e acho que vem o que o Jair falou, né? O que eu estou criando é copiável, escalável. Acho que você deu um exemplo muito legal, né? Isso. Você já se preocupou em registrar a tua fórmula? Exato. A fórmula da Coca-Cola já preocupou? Por quê? Né? Como é que qualifica? Eu vivo disso, né? É disso que a empresa vive, ela vai crescer em cima disso. Então, peraí, seja mais responsável com esse ponto, né? Só que aí, aquele negócio que eu mencionei, muitas vezes é a falta de consciência, não é porque a pessoa não quis gastar o dinheiro, é porque não sabia. E não sabe, nesse caso específico que eu comentei aqui, a pessoa não tinha ideia. Ninguém nunca tinha falado para ela. Não tinha experiência. Né? Não tinha experiência. E não tinha experiência agregada ao negócio, né? Já estava voando, já tinha feito captação. Agregada podia ser um pai, uma mãe, um pai. Exatamente. No inicial, né? Depois, exato. Talvez uma experiência mais profissional. Exatamente. Então, isso que o Jair falou me lembra muito. Às vezes as pessoas. É muito fácil você escutar alguém dizer o seguinte: mas nesse mundo, então, de muita mudança, não faz sentido fazer um plano estratégico. Peraí, como assim? Tem coisa que muda toda hora. Mas não significa que uma mulher precisa de 9 meses para ter um filho. Se você tiver 9 mulheres, elas não vão ter um filho mês. Não se é nascer tudo que com 7 meses, nasce com problema. Então o que muitas vezes a gente tem que fazer é assim, um curso de engenharia dura o quê? 5 anos? Vai continuar durando 5 anos? Meu filho vai ter que passar por esse curso. Então pronto. Eu já vou ter que fazer um planejamento aqui de 5 anos. Depois disso, eu quero que ele faça um MBA. É importante levar para uma universidade bacana e tal, não sei o quê. Mais 2 anos. Ou se for no Brasil, 1, no exterior, 2. Tá, mais 2 anos. Beleza. Depois disso, eu não quero colocar ele aqui no trono direto, não. Eu quero que ele dê uma ralada aí durante algum tempo. Conhecer do negócio. Claro. Então, peraí, de quanto tempo? 3 a 5 anos. Cara, nós estamos falando de um plano aqui já de cara de quase 15 anos. Você vai deixar de fazer esse planejamento para uma sucessão? Então, essa questão do plano estratégico que está furado, gente, não tem coisa mais errada do que pensar dessa forma. Eu acho até um pouco preguiçoso. Aonde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar. Exatamente. Que recursos? Como é o consultivo? Né? O especializado. Agora ajusta aqui. Isso. Agora ajusta ali. Mas onde eu quero chegar continua sendo planejamento estratégico de forma ampla, né? Exato. Através do conselho consultivo e do conselho de administração. Exato. Não, então, só voltando naquela questão e concluindo, né? O que surgiu nesse contato meu com as startups foi que nós conseguimos fazer esse trabalho a partir do momento em que eu trazia elementos de governança para cada fase, proporcional a cada fase. E nós criamos com isso uma metodologia chamada Lean Governance. Essa é uma metodologia que inclusive eu tomei o cuidado de fazer o copyright dela, senão eu não podia estar na casa de ferreiros pediaços, né? Eu não posso falar de uma coisa e não fazer, né? Então a gente tem uma proteção sobre essa metodologia e é uma formação que a gente faz, que é exatamente voltada para quê? Para a governança nas startups. Daí a governança enxuta. Então ela é proporcional a cada fase e te permite essa visão de futuro. Cara, eu vou crescer. Meu negócio é crescer. Senão não é startup.
ou então vai quebrar. E exponencialmente, né? Não tem crescimento vegetativo. Perfeito, exatamente. É 2, 3 vezes por ano. Não dá para pensar em E crescer quanto 15, maior o 20%. passo, maior o risco de tomar um tombo. Exatamente. Então, e o que a gente viu é que um estudo que foi feito em 2022 por uma empresa de consultoria aqui no Brasil, encomendado pelo IBGC, mostrava que 60% das startups entrevistadas estavam na fase mais avançada, se declaravam na fase mais avançada. Mas 82% das startups entrevistadas estavam nas fases iniciais de governança. Achava. Então, o cara estava acelerando sem olhar pelo para-brisa, de noite, sem iluminação. Então, é por isso que a gente fala que a gente, estamos indo para a extrema incerteza, é o que a startup está fazendo, tá bom. E a governança, ela não tira a extrema incerteza, mas ela pavimenta, sinaliza e ilumina a estrada que ela vai seguir. Então, isso é o que a gente propõe. A felicidade que vem em torno disso é que houve a constatação, fizemos a validação dessa metodologia e hoje já temos mais de 150 CNPJs, né, startups, com a metodologia implantada. Enquanto a estatística diz que 25% não chega a um ano, elas chegaram, já estão há mais de 2 anos com 100%. Então, significa que o negócio funciona. O negócio funciona, né? E são ideias simples. O que está por trás disso? Simplicidade. Não faz bem feito, complicar. básico que funciona. E você é engenheiro, vindo do engenheiro, eu sempre falei isso, não tenho formação de engenharia, né? Mas vindo do engenheiro, que é geralmente, às vezes, a criatividade, né? Não como defeito, né? Como é a criatividade de um menino que está montando uma startup, uma menina, né? Esse mundo, né? Buscando o excepcional, mas tem que se lembrar, eu sempre falo, tem que se lembrar do básico bem feito. Básico. Cara. É o básico. Quanto mais simples, mais funcional, mais produtivo, mais econômico. Pode ser no melhor, pode, mas é muito mais efetivo. O prático, o básico. Uma aula, essa nossa 1 horinha de conversa aqui. É uma pena que é muito rápido, muito pouco tempo para a gente transmitir tudo o que precisa, né? Eu só tenho a agradecer aí por esse período de aula dos dois aí, né? Agradecer em nome da empresa Ravex, agradecer em nome do programa aí, Papo Sem Fronteira, se colocar à disposição aí do que a Board Academy precisar aí, com toda certeza teremos muito aí no futuro para colher, assim como plantar, né, para criar novas ideias, novas inovações, né? Então, de antemão aí, agradeço por ter aceito o nosso convite e deixo aí para as considerações finais aí, Rodrigo. Jair, eu que agradeço a oportunidade de novo, né? A gente está realizando o Papo Sem Fronteiras, né, numa metodologia bem diferente, aberta e que traga conhecimento eclético, né, para o nosso público, né? Eu quero agradecer ao Eduardo pelo convite. O Eduardo foi meu professor e um professor da vida inteira. Eu sou board member. Eu acredito que essa visão colaborativa, com especialidades diferentes, e essa visão de mundo agrega muito ao negócio. O especialista sempre vai trazer mais resultado, mas essa capacidade de conectar, né, as especialidades, eu acho que cada vez se faz mais presente nas empresas no dia a dia. Quando nós falamos em IA, nós falamos em programação metaverso, né, que estão no auge agora, nós vemos que a ferramenta é capaz de fazer qualquer coisa. Ela não é capaz de conectar esse mundo, né? Ela não tem essa inteligência. E às vezes o especialista é capaz de fazer qualquer coisa, mas falta-lhe, né, a capacidade dessa conexão. Que o empresário verdadeiramente consiga entender que através do conselho consultivo, né, ele tenha o tempo de adquirir essa confiança, mas que ele tenha a certeza de que há uma complementariedade e essa complementariedade se faz necessária. Porque às vezes as empresas não conseguem gerar mais resultados, chegar no ápice de desenvolvimento, e é justamente a experiência na transição profissional, no turnover, né, que o RH combate tanto o turnover, e eu fiquei bem assustado com a palestra do Dal Bosco no último World Valley, e quando eu vi lá de uma empresa 1,23 meses, né, de turnover, eu estava certo. Eu há 30 anos estou falando que um profissional que é disruptivo, que tem essa capacidade de visão,
né, de interação e de gerar resultado, ele não fica 10 anos numa empresa. Ele vai ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos estourando. Ele faz toda a mudança que ele pode fazer na capacidade de entendimento dele, vai para um outro desafio e a posição dele é ocupada por uma outra pessoa que é capaz de tracionar ou pelo menos manter o que foi alinhado, né? Então, eu acho que você Aproveitar o transmitiu máximo que conseguir de cada uma dessas cada pessoas um. no tempo que ela está contigo. Isso, e você transmitiu isso muito bem, né? Agradeço de coração aí a aula para todos nós. Bom, eu agradeço muito o convite que me foi feito pelo Rodrigo. Somos board members, que é como a gente carinhosamente chama quem passa, quem é membro da Board Club, né, da Board Academy. É sempre um prazer, a honra é toda minha a satisfação de poder estar aqui com vocês. Jair, você pode ter certeza uma coisa, eu aprendi muito mais do que fui capaz de ensinar ou de explicar aqui. Então essa convivência ela é sensacional, então acho que precisamos realmente levar esse conhecimento adiante e me coloco à inteira disposição, não só pessoalmente, mas também colocando aí a Board Academy através dos as suas diversas formas de escoamento de conteúdo, geração e escoamento de conteúdo, tá? Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, né? E com isso, meus amigos, finalizamos aí mais um Papo Sem Fronteira. Obrigado aí pelo acompanhamento, não só do programa de hoje, mas como o nosso histórico. Continue ali fazendo os seus comentários. E temos aí o contato aí do Eduardo, para quem precisar dos serviços, precisar de mais informação, tiver dicas, melhorias, a gente está aqui para transmitir um pouquinho de conhecimento, mas com toda certeza para continuar aprendendo, porque é isso que nos faz crescer. Está todo dia melhorando um pouquinho mais. Obrigado a todos e até o próximo programa. Obrigado a todos.